Como toda noite, eu tomei os meus medicamentos, fiz a minha oração e deitei para dormir. Demorei um pouco para dormir, mas o medicamento fez efeito, né? Como era a dose muito alta, eu dormi rápido. E depois, já eram altas horas da noite, eu tive um sonho. Eu não sei exatamente se foi um sonho, se foi uma visão, que eu sonhei assim, que alguém, um ser de branco, entrou no meu quarto e veio até a lateral da minha cama, do lado que eu estava dormindo, e aquele ser de branco que estava ali falava comigo, me acordou e me chamou pelo nome. E ele tinha nas mãos uma capa de DVD. E ele abriu o DVD para mim e mostrou. E quando ele mostrou para mim, ele falou assim: eu quero a tua adoração, mas não é em forma de louvor. Porque eu estava com muito desejo de gravar um CD de louvor. E ele falou para mim: eu não quero a tua adoração em forma de louvor agora. Eu quero a tua adoração em forma de testemunho. Eu quero que você conte como você foi curada. Naquele momento, eu fiquei muito nervosa e ali no sonho e comecei a responder, a conversar com a pessoa que estava ali com o ser. E eu falava para ele assim: eu não vou gravar DVD, eu não vou falar que eu estou curada, porque eu aprendi na toda a minha vida de cristã a pregar, a cantar o que eu vivo. E eu ainda estou tomando medicamento, então eu não vou fazer nada. E essa pessoa, esse ser, insistia comigo: não, você está curada, você vai fazer o que eu mando. E eu fiquei muito nervosa com aquilo e fui acordada pelo meu esposo, que disse que eu estava falando alto. Eu estava falando com a pessoa que estava do lado. E ele perguntava para mim o que estava vendo, e eu estava vendo a pessoa que estava ali do lado, aquele ser, eu via, aí já acordada. E eu falava que eu não ia fazer, porque eu não queria fazer, porque eu não estava curada. Eu sentia que eu não estava curada, porque uma pessoa que está curada não toma remédios, e eu tomava medicamentos. Tinha tomado para dormir. E esse ser falou para mim: sou eu que te coloco de pé todas as manhãs. Sou eu que te sustento. Sou eu que sou o teu fôlego de vida. Sou eu que te dou a vida. Se você não fizer o que eu mando, você não vai mais levantar da cama. Quando falou assim comigo, eu tornei a dizer que eu não ia fazer. Nisso eu senti uma dor muito grande no meu quadril, como se entrasse uma espada, uma faca dentro do meu quadril. E eu gritei, e nesse momento eu não senti mais as minhas pernas. E foi aonde eu vi que realmente o Espírito Santo de Deus estava, o Espírito de Deus estava ali, e era Ele que estava falando comigo. E eu entrei em desespero naquele momento, porque eu não sentia mais as pernas. E ali eu contei ainda para o meu esposo, e ele orou comigo ali, e ele se prontificou com Deus, que se Deus realmente estivesse ali, se era Deus que estava falando comigo, se era Deus que estava falando que era para eu gravar um DVD, que eu estava curada, ele ia fazer prova com Deus, que todas as manhãs, quando eu levantasse e tomasse o medicamento, eu ia ter vômito, eu ia devolver o medicamento. Porque já que eu estava curada, eu não precisava mais. Foi uma prova com Deus. E naquele momento ele orou por mim, e quando ele acabou de orar, meu esposo acabou de orar para mim, as minhas pernas voltaram ao normal. Depois daquela oração, eu dormi. No outro dia de manhã, eu acordei e levantei como de costume, fui para o banheiro. A primeira coisa que eu fazia quando eu me acordava era ir nos meus medicamentos. E fui ao banheiro, fiz a minha higiene e já tomei os remédios. Não deu tempo de eu sair da porta do banheiro, do meu quarto ali, que eu já senti uma cólica muito grande no meu estômago. Comecei a passar muito mal e eu tive vômito. E os meus remédios que eu tinha tomado voltaram inteiros, não haviam nem dissolvido.
E eu fiquei muito nervosa naquele momento, porque eu já estava sentindo o espaço de tempo que eu precisava tomar o medicamento, já estava se esgotando. Meu organismo já estava pedindo o medicamento. Eu já 4 anos tomando. E eu tornei a tomar o medicamento. E eu tornei a ter vômito. E aí eu falei com meu esposo, já chorando, passando mal, ele falou, nós oramos, você esqueceu que nós oramos? Aí que eu fui lembrar do sonho, da revelação que eu tinha tido naquela noite. E ali começou a minha guerra espiritual. Foram 15 dias eu tomando medicamento, insistindo de tomar, porque eu precisava. Não era falta de fé, era o meu organismo que estava acostumado com o remédio. Eu sentia falta do remédio. Os meus poros, eu suava, eu sentia o cheiro do remédio no meu corpo. Eu sentia desejo de tomar o medicamento, eu precisava do remédio. Mas meu esposo nunca me proibiu de tomar. Esses 15 dias, os meus remédios ficavam lá no lugar de costume. Eu tomava, mas eu vomitava todos eles. Deus não queria mais que eu tomasse. E foram 15 dias. O dia todo eram dias para mim que parecia uma eternidade. Eu só sentia cheiro do medicamento. Eu não tinha mais força para me alimentar. E todas as noites o Senhor tratava comigo. Toda aquela angústia, aquela tribulação que eu passava no dia, à noite quando eu dormia, já sem o medicamento. A primeira noite eu me lembro muito bem. Eu deitei e eu pensei assim, meu Deus, eu não vou dormir. Aí eu falei pro meu esposo, eu não vou conseguir dormir. Ele pegou e falou pra mim assim, deita aqui no meu braço, eu vou orar. E ele começou a cantar, e nesses 15 dias o meu esposo cantava pra mim um hino da harpa que diz assim, que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. E este sangue de Jesus Cristo era o meu medicamento, o meu calmante para dormir. E eu adormecia nos braços dele. Não ouvi ele terminar o louvor. E conforme eu dormia, Deus começava a tratar comigo. E o primeiro dia de tratamento, eu corria muito. Eu estava correndo numa terra e eu andava, o meu esposo era um dos guardiões, eu tinha 2 guardiões, e ele me guardava, corria comigo. Eu não estava com armaduras. Ele, esse guardião, que era meu esposo, estava com armadura. E ele corria comigo. E o campo que eu passava estava todo minado, cheio de bombas. E conforme eu passava, aquelas bombas iam estourando e elas iam me machucando. E eu corria o tempo todo, ele correndo comigo. Até que eu me cansava. E quando eu me cansava, vinha uma sombra. E eu me assentava debaixo daquela sombra que aparecia do nada. E ali, o guardião que estava ali me dava um copo de água fria. E eu tomava. Aí trocava a guarda. Aí vinha outro guardião, que é o meu primo Adeildo, que estava comigo ali, no sonho. E que continuava correndo comigo. E ele corria comigo até eu me cansar novamente. E trocava, e assim sucessivamente foi a noite toda, passando por aquilo. No outro dia, levantava de manhã, ia lá e tomava o medicamento. Aí eu vomitava o medicamento. E isso foi em fevereiro, nos primeiros dias de fevereiro. E estava um calor muito intenso. E eu conforme ia passando os dias, eu ia sentindo tanto calor, e a fraqueza por falta do medicamento era tão grande que até a terra, o ar, a poeira da terra que sobe, que é natural que a gente não sinta, me afogava, de tão fraca que eu estava. No final das 2 semanas, dos 15 dias, num sábado, eu já muito fraca, aquele dia eu entrei em desespero mesmo, por falta dos remédios, e achava que eu não ia aguentar.
e o meu esposo, era 3 horas da tarde, o meu esposo me chamou e falou, vamos pro quarto e vamos orar. E foi o dia decisivo para minha cura, foi aquele dia. Nós entramos numa guerra espiritual visível, porque até então eu vinha tendo sonhos. Naquele dia foi muito claro para mim. E fomos até às 11 horas da noite orando. Vez de joelho, outra sentado na cama, outra vez adorando o Senhor, louvando o Senhor, exaltando o nome dele, até que em algum momento, não sei dizer que horário que era, eu adormeci. Estava muito cansada e eu dormi. E ali dormindo, eu fui acordada por Deus, usando o meu esposo em profecia para falar comigo. E ele dizia para mim que havia chegado o momento da minha cura, que estava sendo um novo tempo na minha vida, estava nascendo um novo tempo para mim, era uma nova vida. E eu senti naquele momento como se eu estivesse renascendo. Eu nasci aquele dia novamente. No final da profecia, que ele disse que me usaria nas mãos dele muito e que ele tinha me dado autoridade nas minhas mãos, que através do nome dele, sob o poder da palavra dele, ele faria maravilhas através de minha vida. Nesse momento, por permissão de Deus, eu pude contemplar, ver o diabo na minha frente. E ele ria, ele zombava de mim. Ele falava para mim que eu não estava sendo curada, que eu era doente, que Deus não iria me curar e que eu não tinha poder nenhum nas minhas mãos, que Deus não tinha me dado esse poder, que eu tinha muitas coisas na minha vida que eu tinha que resolver, que estavam mal resolvidas ainda. Comecei a lembrar de coisas que hoje para mim são fáceis, mas naquele momento era tão difícil, que eu tinha que renunciar, coisas que eu tinha que perdoar, tinha que pedir perdão. E foi um processo de cura. O Senhor foi me limpando, foi me lapidando naquele momento, foi fazendo realmente de mim uma nova criatura naquele momento. Deus usava meu esposo, continuava usando meu esposo e falava através da boca dele, falando para mim, eu estou te curando, não dê ouvidos para ele, resista a ele e levanta tuas mãos, porque eu tenho dado autoridade nas tuas mãos. Levanta tuas mãos e repreende ele, que ele vai embora, ele vai fugir de você. E eu não tinha força para levantar as mãos. E eu olhava para ele e o demônio estava lá, rindo da minha cara. Ele continuava rindo de mim e eu gritava com ele, eu respondia e ele falava comigo. Ajoelhado em cima da cama como eu estava, mais uma vez Deus usa meu esposo e ele me pegou nos meus braços e falou para mim, você tem autoridade, Deus te deu autoridade, levanta as mãos e repreende, expulsa ele que ele vai embora. Nesse momento, o Espírito Santo de Deus veio sobre mim e eu senti uma autoridade tão grande do Senhor Jesus. Eu levantei as minhas mãos e eu repreendi e eu ordenei a ele que ele não voltasse mais, que ele não tinha mais poder para voltar e nem para falar mais comigo. Depois que eu consegui falar tudo o que eu precisava falar, ali eu estava falando para o meu marido, mas também estava contando para o pastor que estava comigo ali. Meu esposo é um pastor e Deus estava vendo, Deus estava usando o meu esposo ali. Ali ele estava comigo como um pastor já. E eu pude chegar e falar, confessar para ele todas essas angústias, essas mágoas que eu tinha dentro de mim. E naquele momento ali, eu senti realmente que o Senhor havia me curado. E daquele momento em diante, eu não sentia mais na minha pele aquele cheiro de remédios. Mas aí eu já sentia um cheiro suave, que era da presença de Jesus Cristo. E daquele dia em diante, até hoje, e eu creio que é por toda a minha vida, porque quando Deus faz bem feito, não deixa vestígio nenhum. Eu nunca mais coloquei um medicamento desse na minha boca. E eu quero dizer de todo o meu coração que eu dou glórias ao Senhor Jesus Cristo e toda manhã, quando eu levanto, a primeira palavra que eu digo é obrigada, Senhor Jesus, porque hoje eu sou livre. Antes eu estava
cativa. E hoje eu sou uma mulher livre, livre em Jesus Cristo. E sou muito feliz por essa liberdade. Valeu a pena todo o sofrimento.